Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um programa Sou SAF em Campo, né? Aí de janeiro de 2026, futebol rolando aí nos estaduais, daqui a pouquinho o Brasileirão começando. E eu aqui recebendo mais uma vez os meus amigos aí, João e Fernando, como é que vocês estão? Bom, fala Danilo, beleza? Hoje eu tô aqui diferente com a camisa da Fiorentina aí para vocês, né? Estamos aí para falar de futebol, né? Nada melhor do que estar com a camisa de times de futebol para a gente falar de futebol. Com certeza. E aí, Fernando? Tudo bem também, Danilo, João, pessoal que nos acompanha aí. Tudo bem, empolgado e motivado e cada semana um assunto novo aí, um turbilhão novo e sempre tem aquela questão técnica, né, Danilo, para que a gente possa falar aí com o pessoal. Com certeza. E a gente tem alguns destaques aí de estaduais, né? Ainda começando, terceira rodada, mais ou menos ali a maioria deles, né? A gente tem algumas questões, igual, por exemplo, lá no Rio, né? Que a gente está vendo ali o Flamengo usar seu time sub-20, está na lanterna ali do seu grupo do Carioca. No Paulistão ali, Bragantino e o Palmeiras estão ali na liderança, outros clubes mais embolados ali no meio, como o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Como é que vocês estão vendo aí essa evolução aí dos estaduais e a preparação dos times, principalmente aqueles que estão pensando aí na Série A do Brasileirão? Eu vejo que o Flamengo aí esse ano, né, resolveu abdicar aí do estadual, né? Foi uma decisão acho que tomada lá pela direção do Flamengo por conta que o Flamengo teve as disputas aí finais e está se preparando, acredito eu, para o jogo contra o Corinthians, né? Da Supercopa do Brasil lá. Mas é assim, o estadual, como todo mundo fala, né? Se você for bem, é o estadual. Se você for mal, é um pepino, porque o torcedor, né, nunca quer perder. Mas no do Rio é diferente dos outros estados, porque o do Rio tem ainda um quadrangular, né, para ver quem cai, etc. Então talvez o Flamengo tenha uma estratégia de que se ficar mesmo for para esse quadrangular para ver quem cai, ele vá com o time principal. São Paulo destaque que eu vejo assim, três times grandes, né, aí, que estão só com 4 pontos, né, que é o caso do Corinthians, o caso do Santos e o caso do São Paulo, né, times que perderam um jogo, empataram outro e ganharam um jogo, né. Você tem aí o Bragantino fazendo um excelente campeonato, 100%, Palmeiras 100%, né, e você vê, parece que não, mas, por exemplo, torcida já se manifesta meio brava aí com esses três times, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras aqui, e Santos aqui, né? E então, tem toda uma questão aí do mercado também que está se movimentando, né? Que ainda os clubes estão se movimentando. Notícia triste aqui, um clube tradicional que é a Ponte Preta, né? Caindo pelas tabelas, coitada da Ponte Preta, com o transfer ban, né? Não podendo contratar lá, uma questão financeira complicadíssima no time da Ponte Preta, né? E não pode contratar, não tem dinheiro, então tá muito mal aí no Campeonato Paulista. É um time muito tradicional, né? Tá na E você vê que o lanterna, né? Campeonato Paulista é complicado, porque o Santos ontem mesmo empatou com o time da Série C, que é o Guarani. Aí eu tava quase desligando a televisão, falei, o jogo acabou, aí de repente sai o gol. É. O último lance do jogo. Ó. Tava Dá até quase para a gente falar desligando. aqui, dá até para a gente falar aqui que o Bidon acabou com a festa do tricolor ali depois do impeachment, né? Então os São Paulinos estavam felizes ali com a questão do impeachment e o jogo estava indo bem para consagrar, né? A saída do presidente e o Bidon foi lá e estragou a festa. Por falar nessa questão do impeachment, João, fala um pouquinho para a gente aí dessa questão, né, de governança e gestão, o impacto disso. A gente tem aí o caso do Casares, né, agora no São Paulo, mas a gente teve também recentemente no Corinthians, né? Como que você vê o impacto disso daí em relação a essa parte de governança e gestão aí do clube?
Aí eu vejo que o futebol, né, ele está passando por uma grande transformação nessa área de gestão, né? Você vê dois clubes gigantes do futebol brasileiro, em menos de um ano, né, tiveram aí seus presidentes empichados, e não é empichado por, sei lá, motivos fúteis, mas sim, ou por problemas políticos, não, é por problemas relacionados, né, a desvio, né, de dinheiro do clube e as gestões péssimas para os seus torcedores e associados, né? Então você percebe aí que o modelo, talvez o modelo associativo no Brasil, esses dois eventos, né, estão pondo aí um marco, um ponto final realmente, né? Se alguém tinha dúvida, o modelo associativo. Né? Você vê aí o Santos teve uma oferta também importante destacar, o Santos teve uma oferta milionária aí de um grupo de empresários da Colômbia, né, para se transformar SAF, e outros times mais vêm se transformando, vêm criando suas SAFs, né, que né, não se transforma, se cria uma SAF, vem criando suas SAFs. Por quê? Porque o modelo de, vamos chamar assim, ter um dono, né, me parece que hoje se mostra o mais adequado dentro do esporte, né? Futebol, dentro daquilo que você espera de uma empresa que fatura milhões, até bilhões, como é o caso de alguns clubes de futebol, né? E o modelo associativo vem realmente aí demonstrando que não tem mais condições de ficar, né, funcionando da forma como funciona. Porque até nessa questão do Corinthians e São Paulo, mesmo com, né, o impeachment dos dois presidentes, muita gente que eram de gestões passadas continuam no clube. E aí você pensa, tá, saiu aquele e entrou outro. Talvez esse tipo de situação, não digo impeachment, mas no caso agora também é inédito, né, que a gente está vendo, me parece que o presidente do São Paulo também vai ter aí, o Ministério Público vai apurar e eventualmente venha a haver uma ação penal, responder uma ação penal na justiça. Isso, claro, tem um caráter educativo para os gestores aí de clubes, né, que não são SAF, que estejam aí tomando decisões equivocadas ou, né, gestões temerárias. Mas não acho que somente essa questão policial resolva, como eu disse, né? No Corinthians continuaram os mesmos, no São Paulo continuam os mesmos, que sai um, mas os outros ficam, né? Muito parecido, inclusive, fazendo um paralelo aí com a Venezuela, né? Saiu Maduro, mas o regime continua lá. É a mesma coisa que eu vejo no clube aí. Fernando? Exatamente. O caso do Casares, desculpa, mostra duas coisas ao mesmo tempo, né? A falência do modelo político dos clubes e o peso que a internet passou a ter hoje nisso tudo. Porque se você for parar para pensar, o doutor João comentou aí, né, que antigamente a gente não via isso, né? Não via os presidentes saindo do clube, aquela coisa toda. Hoje você vê que a crise não fica mais dentro do conselho, ela estoura nas redes, vira uma narrativa, vira uma pressão. Não vou dizer que antigamente não tinha uma pressão da imprensa, né, que jogava o assunto, mas dependendo do assunto, a imprensa podia segurar, a imprensa podia falar, não, vai atrapalhar esse time aqui, eu tenho a minha audiência. Hoje em dia não, hoje em dia a internet acelerou esse desgaste, né, esse desgaste do presidente de um clube, o dirigente ele erra, a torcida amplifica isso, né? A política interna usa isso até como uma munição. Não teve aquela questão de que parece que aquela gravação que foi o boom para afastar o presidente, ela teria sido até vendida, né? Então ela foi vendida e foi jogada nas redes. A pessoa não precisou fazer mais nada para minar ali a saída do Casares, né? E no meio desse fogo cruzado, quem que paga? Quem que paga a conta? O time, né? A equipe.
E a gente já viu esse filme no Corinthians, agora ele se repete no São Paulo, e a gente vai continuar vendo esses clubes grandes, assim, geridos com uma associação amadora, porque a gente tem os exemplos da associação boa, né? Que é o Palmeiras, o Flamengo. Mas o resto, infelizmente, é o que a gente vê na grande maioria, é essa questão dessa associação, dessa administração na associação de forma amadora. Então, a governança hoje, ela não é administrar bem, ela também é saber lidar com a transparência, a comunicação, a cobrança ali, né, no tempo real. Então, a gente está conversando aqui, pode haver cobranças aí no chat já imediatamente contra alguma coisa que a gente comenta. Então, o dirigente, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que entender. O Corinthians, quantas vezes foi e voltou de uma decisão por conta do boom ali dos comentários na rede, né? Então, direto a gente vê isso. Então, quem não entende isso, não cai só pelo resultado do campo, acaba caindo da narrativa. Então, se a pessoa começa a ter problemas e não saber enfrentar essa questão das críticas ali dentro do conselho, não consegue administrar a internet, o cara vai cair independente do resultado. Até porque o resultado do campo não derruba ninguém, né? Nós estamos falando desses dois casos de roubos, desvio de dinheiro do clube, né? Exato, e que houve esse um pouco diferente. Evidência. E como que vocês veem essa questão da situação, principalmente do São Paulo, né, particularmente ali do São Paulo, no sentido de algum movimento para se transformar em SAF? Vocês acreditam que esse impeachment do Casares possa trazer algum tipo de movimento mais forte para esse sentido? Ou, assim como o Corinthians, talvez vai esfriar essa situação toda com o afastamento dele e vai permanecer tudo da mesma forma? Qual a expectativa que vocês têm? Olha, eu acho. Pode falar, Fernando, vai lá. Não, então, vocês sabem, né? E o pessoal que nos acompanha aqui sabe também. Eu sou bem otimista. Então, eu sempre consigo ver o lado bom das coisas no momento difícil. Então, eu lembro quando o Corinthians caiu ali para a Série B, eu sabia que ele ia conseguir coisas incríveis ali na frente. E o Flamengo, quando estava ali mal no começo, eu sabia que eles estavam reformulando a equipe. O próprio Palmeiras, né, quando evitou a última queda ali e começou a se organizar. Então, eu consigo imaginar, não de uma forma poliana, tá? Mas eu digo assim, numa forma do que eu entendo e do que eu vejo no futebol. Chega um momento que a única saída é a solução, que as pessoas tentam evitar, tentam de toda forma ali sangrar o clube, fazer acontecer para que tire vantagem do clube, mas chega num momento que isso é totalmente sustentável, e a saída começa sim por uma mudança de comportamento, e no caso, deixar de usar essa roupinha que não veste mais no São Paulo Esporte Clube ali, né? No futebol de São Paulo. Tem que agora existir sim uma SAF. E eu imagino que esse momento, onde de terra arrasada, a SAF vai vir como a salvação, e tenho certeza que vai deixar um trabalho muito melhor do que a gente tem acompanhado dos últimos anos do São Paulo. Eu digo que o São Paulo se apequenou. Era um clube que era exemplo e hoje é irreconhecível. Eu vejo que culturalmente esses clubes, Corinthians e São Paulo, que passam por esse tipo de situação, culturalmente a SAF, né? Até você hoje, se você vê outros colegas que trabalham aí no futebol, que estão na mídia esportiva, antes desse problema todo com o Corinthians e São Paulo, nem sonhavam em SAF. Hoje as pessoas, todo mundo admite, né, que a SAF pode ser a solução para esses clubes, né? No entanto, eu acho que haverá mudança quando essas pessoas, essas gestões que estão lá, realmente não tiverem de onde mais tirar dinheiro, porque para mim é muito simples.
quando o Corinthians ou São Paulo chegar no momento em que não tiver mais dinheiro realmente, não tiver de onde tirar, eles vão, assim como os outros clubes, né, grandes, Botafogo, Cruzeiro, etc. Quando não tiver de onde tirar, não vai ter outra solução senão virar SAF. Né? Eu acho que essa fase onde houve o impeachment dos dois presidentes foi uma fase para abrir as portas, mas a concretização de virar uma SAF vai vir com a falência financeira, não só com essa questão dos dirigentes estarem envolvidos em escândalos. Perfeito. E, né, até aproveitando e complementando, né, vocês comentaram sobre a questão do Santos, que tem aí essa proposta, né, da família Santo Domingos, da Colômbia, né, uma das famílias mais ricas lá da Colômbia, principais acionistas da Bembev, né, que é a maior cervejaria do mundo. Então, vamos ver como é que vai desenrolar nessa questão aí da proposta, como vai caminhar isso, mas já é um indício, né, dessa abertura maior aí ao processo de transformação do Santos em SAF, né? Então, já mais um clube aí, dentre aqueles que estão na Série A, caminhando aí para essa transformação, né? Então, mais uma notícia importante para a gente. E trazer um pouquinho aí do aspecto que a gente teve também na semana passada, sobre a lei complementar, né? Foi a lei complementar 227/2026, que ela se referia a questões ali tributárias, né, que envolvem aí a SAF, até tinham algumas questões também que impactariam as associações, mas com os vetos presidenciais, a gente teve ali algumas mudanças, né, do texto previsto. E como é que vocês viram aí essa questão, João? Você achou ali que esses aspectos que tiveram veto presidencial, eles foram aspectos relevantes? Isso prejudica as SAFs? Qual que é a sua visão nesse sentido? Então, a lei 227, né, a lei complementar, da 2026, ela regulou aí em vários aspectos a reforma tributária, né, como um todo, né, para todo mundo aí, todo contribuinte brasileiro. E no caso específico da SAF, né, havia uma mudança, né, que alterava os artigos da SAF, né, que no caso foi vetado, né, o dispositivo, e ele aplicava uma redução considerável, né, às SAFs, e agora ficou uma redução ao patamar de 1%, né, que elas são os novos impostos, né, CBS e IBS, né, são os novos impostos aí, que dão, as SAFs vão ter que pagar 1%, né, da alíquota sobre o CBS e sobre o IBS, que são os novos impostos aí, esfera federal, estadual e municipal, né? Então ficou desta maneira. Havia a previsão de uma redução maior né, para as sociedades anônimas e um aumento de impostos para as associações. E esse aumento não ocorreu, né? Então eu vejo que aquilo que se falou da vantagem de todo mundo virar SAF, que não, né, questão tributária, ao menos, não me parece que tem alguma vantagem, sendo que as associações continuam aí, né, com os seus tributariamente tributados aí, né? Até comparativamente, né, a questão que, assim, antes da reforma, a gente tinha aquele aspecto dos 5%, né, da carga, né, tributária ali que a gente teria de alíquota, né, para as SAFs. Por fim, acabou ficando em 6%. Então, teve um aumento ali, né, um acréscimo nessa questão da carga tributária, de 5 para 6, só que no veto teve justamente essa questão de não considerar a associação. Porque quando estava se discutindo ainda na Câmara, né, e no Senado ali, a ideia era que se estendesse esses benefícios para as associações, mas no veto presidencial acabou não estendendo. Então, a gente acaba que tem essa discussão ainda, né? De alguma forma, isso vai impactar mais as associações, né, em alguns aspectos, mesmo elas sendo isentas de alguns tributos, né? Que, por exemplo, elas continuam isentas, sem fins lucrativos, né? Então não tem imposto de renda, não tem contribuição social contribuição sobre o social, lucro. E isso, no só caso, que ela
só que ela vai ter Esses dois. 10,6 de CBS e É. IBS. Então, assim, a alíquota Ah, dela de CBS e IBS é maior do que aquela aplicada para SAFs, que seria de 1%. Então, o impacto para a associação ele está muito ligado à CBS e o IBS, que é onde a gente tem aí o ponto principal, né? E aí, Danilo, João, pessoal, isso responde uma pergunta que muitas pessoas fazem, só né? para. Vai lá, Fernando. Depois eu. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos. Ah, tá. Não, então, o que que acontece? Isso responde uma pergunta que a gente sempre vê, né? A gente vê aqui no chat, né? O pessoal comenta nos posts do Instagram. Ah, será que o Flamengo vai virar SAF? O Palmeiras vai virar SAF? Né? A gente viu ali o presidente do Flamengo, a gente até comentou no primeiro episódio do ano, né, Danilo? Sobre o BAP, sim. né? Dizendo que nunca ia virar SAF, aquela coisa toda. Mas é isso que a gente fala, ó. Tem um momento que a legislação ela vai começar, na verdade, ela já está fazendo com que os clubes passem a colocar na ponta do lápis para verificar o que faz mais sentido. E aí você pensa que um time igual o Flamengo, um clube igual o Palmeiras, que chegar em outro nível de administração, de gestão, de lidar com o futebol, você acha que um clube desse, no dia que eles fizerem o cálculo e chegar à conclusão de que a SAF traz mais vantagem para o clube na questão tributária do que sendo uma associação, vocês têm dúvida que o Flamengo e que o Palmeiras vão alterar ali o modelo de gestão? Com certeza. Eu respondo aqui, com certeza eles vão mudar, porque eles realmente têm essa noção, eles conseguem verificar. E isso, antes da ideia de colocar a associação como com os benefícios ali, com a mesma tributação da SAF, a gente até pensou, né? Isso vai segurar um pouco a mudança, né? Essa mudança da visão das associações para virar SAF. Mas agora, com essa diferença, cada clube vai ter que sentar, pegar ali todos os seus pontos, fazer ali os cálculos e verificar se essa diferença na tributação já impacta o faturamento ali, né, da associação. E se for o caso, vai ser alterado, não tenho dúvida. Então, respondendo o Danilo, sim, traz um impacto grande, mas um impacto grande para quem consegue enxergar e quem tem gestão. Então, no caso, eu acho que vai fazer com que Flamengo e Palmeiras repensem o modelo de gestão. Só complementando, né? Só deixando claro que quanto maior o faturamento, isso para qualquer tipo de empresa, né? Qualquer coisa, quanto maior o resultado, né? O faturamento, o resultado que eu falo, obviamente que é melhor você não pagar, né? Ser sem fins lucrativos, que é melhor você não pagar. Times como Flamengo, Palmeiras têm resultados monstruosos, né? A diferença entre a alíquota do imposto de renda e a alíquota do contribuição social sobre o lucro ela é importante, né? Porque eles não pagam nada, é zero. Então, é uma questão de cálculo financeiro. Agora, uma questão, né, que eu acho que acaba E só prejudicando ali. para informar em tempo real, nós temos aí como finalistas né, da Copinha Grêmio, Cruzeiro e Ibrachina. Ganhou nos pênaltis. Ibrachina acabou de eliminar o Palmeiras aí. Foi nos Caramba! pênaltis. Nos pênaltis. Tá passando ali atrás ali.
Mas eu ia só colocar, né, que a gente tem uma questão que eu vejo assim que acabou sendo prejudicial, né, para as SAFs em relação ao texto original da lei complementar antes dos vetos, é que tinha a exclusão, né, da receita proveniente ali da cessão de direitos esportivos dos atletas e das transferências nos primeiros 5 anos, né, do clube ali enquanto SAF. E aí isso daí foi vetado, então automaticamente, né, passa a entrar também no cálculo ali da tributação, né? Então, aí se você calcular, imagine um clube associação que não tem lucro, olha a diferença que dá. Sim. E aí a gente tem essa questão também da parte aqui dos colocados 5 primeiros anos, né? Nesses 5 primeiros anos, a previsão era que fosse 5% de carga, e depois, a partir do sexto, caísse para 4%. Só que Uhum. agora, automaticamente, já foi para 6%. É. Então, aquilo que se tinha de previsibilidade, né, em relação à tributação, a gente já vê essa mudança, né, na legislação, o que é ruim em termos de ambiente de negócio, né, porque você vai trazendo um pouquinho ali de insegurança, principalmente pensando em investidores externos, né? Os investidores, Uhum. acho que aqui do Brasil já estão acostumados com isso, mas quem vem de fora acaba não entendendo muito bem como é que a regra do jogo fica mudando tantas vezes o tempo todo, né? É, esse sempre é a parte tributária, a parte de impostos no Brasil, isso sempre é algo complicado e, obviamente, né, não é também algo seguro, né, porque as alíquotas podem variar também, né, pode entrar outro e aumentar, e a gente não é só o Brasil, né, você vê a questão dos Estados Unidos também, né, se for para comparar, imagina você lá um importador e hoje você soube a notícia que o Trump falou que vai meter mais 10% nos países europeus, né? Como é que você fica lá no ambiente de negócios americanos? Também não deve estar nada fácil. Sim, com certeza. E trazendo aqui um outro aspecto, né, que eu acho importante, que a gente abordou bastante ao longo da semana. Danilo, deixa eu só interromper um pouquinho. É assim, a gente, no nosso dia a dia ali no escritório, a gente tem clientes, né, que a matriz fica em outro país. E vou te falar, uma das maiores dificuldades, o doutor João está aqui, não vai me deixar mentir, uma das maiores dificuldades que a gente tem é de explicar para eles as questões das leis tributárias, leis trabalhistas, leis empresariais. Eles não conseguem compreender. Então, vai por mim que o pessoal, o investidor estrangeiro já está acostumado, viu? Ah, com certeza faz parte do custo Brasil, não tem jeito. Mas, bom, queria destacar um pouquinho o aspecto, né, ligado ali a multiclube, né, às redes multiclubes, e a gente teve um ponto aí sobre o Renato Valentim, que é um investidor, né, brasileiro. Ele está lá baseado nos Estados Unidos já há alguns anos, e ele é proprietário do Boston City Group. Tem o Boston City nos Estados Unidos, tem o Boston City aqui em Manhuaçu, Minas Gerais. Tem também o Americano, no Rio de Janeiro, né, de Campos, que ele também é investidor. E nessa semana foi destaque, né, nas notícias aí da Sousaf, investindo agora no Vila Nova, de Nova Lima, e também investindo de forma minoritária no Juventude, de Jundiaí, que inclusive tem parceria com a Prefeitura de Louveira, né, para mandar os jogos lá de categorias de base no estádio municipal. Então, o Renato Valentim foi bastante ali destacado nas notícias por essas movimentações, né? Ele que aí passa a ter uma rede agora, né, composta aí por pelo menos 5 clubes, né? Um nos Estados Unidos e 4 clubes aqui no Brasil. Um ponto que eu queria até perguntar para o João em relação a essa questão da rede multiclube, que eu acho interessante, é que ele, além de ter o Boston City em Manhuaçu, agora com Vila Nova e Nova Lima, esses clubes talvez possam se cruzar em alguma divisão ali do Campeonato Mineiro.
eventualmente. Como que seria isso aí, a gente pensando, né, na questão assim da lei da SAF, nos regulamentos que a gente tem de campeonatos, como que você vê essa situação? Olha, Danilo, meu livro aí, né, eu defendo uma alteração legislativa, né, para essa questão do multiclube. E porque a legislação da SAF, ela trouxe lá, deixa muito em aberto, né, essa questão do multiclube, ownership, porque ela fala controlador, né, mas a gente sabe que, independente do percentual, você pode ali ter só um percentual para fins de atendimento legal, mas você exercer influência nesses 5 clubes, independente do seu percentual, independente se você é o dono efetivo, tem a maioria, ou se você é minoritário, né? A gente sabe da influência que é possível, né, do acionista ter em relação à companhia, né? A FIFA tem regramentos sobre isso, né? Como a gente já falou, ela, em teses, competições, né, que estão aí ligadas à FIFA, não podem ter os mesmos clubes, mas, como eu disse, né, a FIFA também tem uma interpretação sobre a questão do controle, da minoria, e o que eu acho muito ruim. Eu estou fazendo o meu projeto de pós-doutorado em Portugal, e, para minha surpresa, né, nas minhas pesquisas que eu vou fazer também em comparativo entre a lei portuguesa e a lei brasileira, Portugal ele é um dos primeiros países a adotar as questões do multiclube na sua legislação, né? E a lei da SAD lá em Portugal, né, o SD, Sociedade Desportiva, ela teve uma alteração importante agora em 2023 e tiveram várias questões que entraram, né? A primeira legislação em 2013, então 10 anos depois eles atualizaram. E entraram várias questões de gestão, de uma série de fatores dentro da experiência que eles tiveram nesses últimos 10 anos, que deixaram uma legislação que era, né, você vê, a nossa legislação de SAF nem é tão grande assim, é uma lei extensa, e hoje a legislação da SD lá em Portugal, ela ficou bastante extensa, porque eu não vou falar aqui que demoraria muito, né? Porque ela contempla várias questões envolvendo multiclube, fair play financeiro, responsabilidade criminal, responsabilidade penal, né? Responsabilidade financeira do gestor. Uma das questões muito interessantes que a legislação portuguesa criou foi uma espécie de órgão regulador, como existe aqui a Anvisa, a ANAC, né, a ANEEL, criou um órgão regulador para o futebol, que também é baseado aí numa legislação inglesa, né? Também tem lá no Reino Unido, tem um órgão regulador dos clubes de futebol no Reino Unido, e Portugal criou um órgão regulador só para a questão das SD, né? Sociedades Deportivas, é igual a SAF aqui. E esse órgão regulador que vai acompanhar esses tipos de movimento, né? Não só, você falou dessas questões do grupo, do Boston Group, mas você tem também questões envolvendo aí, que a gente já falou aqui, né? Questões envolvendo pessoas diretamente ligadas a 2 grandes clubes, né? Fazendo negócios, que seria Vasco e Palmeiras. Claro, não existe nenhum negócio concretizado, mas se fala que, né, o enteado da esposa, o enteado da presidente do Palmeiras estaria interessado nas ações aí da SAF do Vasco. E a mesma pergunta que se faz, né? Pô, tá para cair o Palmeiras, tá para cair o Vasco, o último jogo, como é que vai ser? Óbvio que existe uma influência, né? Pelo menos não comprovada, mas fica ali sempre aquela desconfiança da lisura da competição, né? E esse é um problema que a gente não pode deixar acontecer, senão desvaloriza o próprio produto e o próprio mercado, né? Porque o que torna o mercado de futebol atrativo é ter lisura, né? Ser um mercado transparente e, claro, com competitividade, é o que eu sempre falo. Sem ter competitividade também não tem muita graça, né? Se só um ganha, também não tem muita graça. Mas o principal é que não haja desconfiança. Então, se você tiver um campeonato, os campeonatos, né, onde você não tem a certeza de que esse campeonato, ou houve influências externas que não o jogo, né, em si, porque o produto é o jogo de futebol. O produto
do esporte, do mercado de futebol, jogo de futebol. E ele é legal porque nem sempre mesmo vai ganhar, e todos têm direito de ganhar. O que a gente fala sempre: se tiver 20 SAFs, 4 vão cair, um só vai ser campeão. Agora, se você tiver no mínimo, essa desconfiança, né, vamos dizer assim, não é ilegal, mas também não é moral, né? Você ter aí essa questão de ter, porque influência vai existir, né? São negócios, e como qualquer negócio, você não quer perder dinheiro, ainda mais você ali como investidor, né? Então, eu vejo muito complicado. E no caso do Brasil, assim como de Portugal, eu não vejo que só um regramento da competição seja suficiente. Para mim, é preciso fazer que nem a legislação portuguesa. Aí, até indico aí quem se interessa pelo futebol, quem se interessa aí pelo esporte, quem se interessa por esse mercado. Se tiver interesse, quem já leu, tem interesse em ler a legislação, que já leu a lei da SAF, leia a lei das SDs, né, nova, de 2023, é só colocar lá no Google que você acha aí. Se eu não me engano, é a lei número 35, 2023, portuguesa lá. E você vai ver que lá eles trouxeram realmente como se fosse, vamos dizer assim, sabe a lei aqui no Brasil a gente chama de lei das SA, né, que tem tudo. Lá eles fizeram uma modernização muito extensa, né, justamente para privilegiar essa questão de o clube, a sociedade desportiva, ela tem um dono que é responsável, ela tem uma responsabilidade social, ela é uma empresa de interesse social, né, que mexe com muitas pessoas, então ela não pode, não é só como eu tenho uma empresa e tal, né, como falar de empresas importantes no Brasil. A Petrobras nunca vai poder quebrar, independente de qualquer coisa, a Petrobras não vai quebrar porque o governo, seja lá quem for, vai ter que poder ter uma empresa de interesse nacional. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, e outras grandes empresas do Brasil que a gente nunca vai quebrar, por conta de se quebrar, a gente está perdido, né? São de interesse nacional. E assim acontece lá em Portugal, eles elevaram, né, a esse patamar aí o futebol e o mercado de futebol, como a sociedade deportiva, como de interesse nacional, tanto que criou até um órgão regulador, né? E lá ficou realmente proibido essa questão de ter multiclube. Fernando? O doutor João aí já falou praticamente tudo, né, que tem que ser colocado. E fica até difícil de falar depois dele. Mas é aquele negócio, né, gente? Eu vejo que esse movimento do Renato Valentim, né, com o Boston Group aí, ele aponta o futebol na direção oposta do caos, né? O modelo de multiclubes, ele não é simplesmente comprar um clube, é integrar a gestão, padronizar ali o processo e pensar em um ativo a longo prazo. Então, induz a uma redução aí de erro, uma redução de improviso e dá mais estabilidade, né, para o negócio. Só que aí existe um ponto de atenção que eu vejo acompanhando outros programas, outros debates e até outras pessoas. Não é o nosso caso, tá? Porque no programa passado a gente levantou essa questão, mas puxando agora a sardinha um pouco para o lado trabalhista, eu vejo aí um impacto, um risco para o empregado do futebol, para o jogador de futebol, né? Porque no modelo multiclube, o jogador, a comissão técnica, eles viram o quê? Viram ativos circulantes, né? Dentro desse grupo. Então, transferências internas, empréstimos recorrentes e mudanças rápidas de projetos, como a gente comentou na semana passada, né? Me fugiu só o nome do técnico. Vocês lembram o nome do técnico? O Liam Rosenhor, lá do Estrasburgo para o Chelsea, né? Exato. Então, existem essas transferências internas, empréstimos recorrentes, mudanças rápidas ali
de projeto que podem sim gerar uma insegurança para o profissional, né? Uma instabilidade familiar. A gente sabe que hoje, muitas vezes, a família determina para onde um jogador vai. Às vezes, a carreira desse jogador ela segue o caminho que a família dele deseja. Às vezes, não é nem o interesse ali do jogador, é onde a família se adapta. Então, por isso, eu vejo que assim a governança não é só ser eficiente de forma financeira. É também criar ali. Eu vejo que uma saída para esse problema, para não ter essa discussão, para não existirem, né, essas demandas, a ideia é o quê? Criar algumas regras claras dentro do grupo, com contratos transparentes e proteção mínima ali para o trabalhador do futebol. Porque sem isso, o modelo ele é moderno, né? Mas só no papel. Mas ele acaba sendo frágil na prática, né? Porque o jogador, o técnico, hoje a gente já fala que o jogador, que o técnico, ele não tem um amor à camisa, né? Agora imagina um cara que está trabalhando dentro do grupo, ele sabe que amanhã ele pode sair desse time para o outro, entendeu? Ele não vai ter essa ligação com o clube. Então, eu pensando nisso, já imaginando um problema que possa vir a existir, que a gente noticiou semana passada aqui, né? No Sou Saf em Campo. Então, eu imagino que os clubes realmente têm que abrir o olho para isso. Principalmente ali no caso do Renato Valentim, né? Com o Boston Group, ele tem que realmente começar a visualizar isso. Para ter essas regras claras ali para todos os trabalhadores. E não correr risco de ter uma judicialização ou até mesmo uma falta de engajamento, né, dos torcedores. Maravilha. Mas deixa eu fazer o jabá aqui para complementar, né? Aqui Ah, está o livro, ó, Sociedade Anônima do é. Futebol, João Roberto Ferreira Franco. Aqui a gente tem a natureza jurídica da Sociedade Anônima do Futebol, tem a função Obrigado. social do futebol, fair play financeiro, a parte do multiclube ownership. Então, é um conteúdo vasto, riquíssimo aqui, que você que está nos assistindo precisa ler, né? E está lá no nosso blog, né, Sou Saf, tem uma página lá específica que direciona para onde você pode adquirir um exemplar desse livro. Parabéns aí, Obrigado. João, por essa obra-prima aqui. Obrigado, Danilo. E além disso, Agora é muito eu queria atual, né? fazer um Não, só quiz para com falar uma você. coisa aqui, ó. Ele é muito atual, porque todo tema que a gente discute aqui semana a semana, você pode arrancar alguma informação do livro aí do Dr. João. Eu queria fazer um quiz com vocês aí. Morreu hoje, já que nós estamos falando de futebol, o fundador da primeira torcida LGBTQIA+, do Brasil. Qual time que era essa torcida? Não Grêmio. sei. Era do Era um, Grêmio? um jornalista de Rio Grande do Sul criou a primeira torcida LGBTQIA+, do Brasil. Volmar Santos. E quando isso, tem aí a ideia de que ano Morreu foi hoje. isso? Não, mas que ele criou a torcida? Não, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem até livro, né, sobre ele, bastante coisa. Parece que ele começou lá nos 64, 65. Aí, ó. E Outro até destaque também. hoje. Pode falar. E hoje vários clubes têm, né? Torcidas aí. Eu falo aqui que a primeira torcida homossexual no Brasil surgiu no Grêmio, Cole Gay, 77 a 83. É isso aí. É bem antiga. Bem 77 a antigo. 83. E o rapaz morreu hoje, por isso que eu tô falando, né? Hoje é dia 19. Não, e a época ainda, né? A época é interessante, né? Porque era uma época de bastante repressão ali, A né? reportagem, por isso que eu falei 64, 65, que na reportagem que eu estava lendo, estava falando que ele foi um lutador aí dos direitos na época da repressão.
E isso, nessa época Um ato ainda de estávamos, né? resistência. Sim. É Volmar Santos. Isso. Exatamente. Surgiu no final da década de 70 a torcida. E o que é muito difícil, né? Imagino. Sim. E outro destaque também negativo aí, né, para falar do futebol também, eu vou terminar, é a questão aí que me parece que o Senegal pode sofrer uma sanção terrível da FIFA, né? Pela Copa Africana lá, não sei se vocês acompanharam, né? O O Marrocos, Senegal né? foi campeão, né? Ou não? Foi campeão, mas o único que ficou em campo foi o Mané Sarr, né? Que é o time se retirou, ficou mais de 20 minutos, se retirou pro vestiário e vamos ver aí, me parece que o Senegal pode ficar fora. Tem punição severa, inclusive uma notícia que eu vi disse que ele poderia até ficar fora da Copa, né? Por É conta interessante é que acho que a audiência, o público está a favor de Senegal, né? Mas no Senegal ele quase deu WO, né? Porque o WO não dá porque o jogo tinha iniciado, mas ele abandonou a partida e só ficou o Mané. Agora vamos voltar aqui para o Brasil. Imagina se acontecesse isso no Brasil. Quem não sabe, os jogadores eles abandonaram o campo, né, doutor? Porque teve É. um pênalti que foi marcado, eles não concordaram e saíram. Imagina que no nosso futebol, que cada rodada os caras saem bravos com os juízes, com o VAR, por marcação de pênalti, por não marcação de pênalti. Então, assim, acho que faltou um pouco ali de maturidade, né? Por assim dizer, apesar de serem jogadores profissionais, mas faltou um pouco ali de maturidade para os jogadores. Só para trazer a informação, a punição me parece que é para os jogadores, tá? Não para o time, não para a seleção. Mas a FIFA Uhum. estuda punir os jogadores por abandonarem uma partida oficial, né? Tá, vai É um jogar só com o absurdo. Mané. Só. Ah, Mas é importante, é uma coisa interessante, né? Porque vamos ver aí e acompanhar o que vai acontecer. sim, com certeza. Bom, João, vamos lá, as considerações finais aí para a gente encerrar esse programa de hoje e aguardar aí os próximos jogos, né? As próximas rodadas, né? Teremos duas aí até o nosso próximo programa. Sim. Queria agradecer a todos aí, não deixem de nos seguir aí no YouTube, clica no sininho, clica aí no seguir e você que espero que o seu time tenha uma boa semana. Logo, logo teremos o Brasileiro, né? Libertadores também começa mais cedo. Tem, acho que dia primeiro, né? A Supercopa do Brasil, né? Então tem bastante Por coisa aí aí? relacionada ao futebol, né? Temos aí várias questões relacionadas às SAFs também, que estão para... Vamos ver como é que vão ficar clubes como Vasco, Fluminense, Santos e outros mais aí que têm aí propostas de criar SAF. E tudo isso você vai ver aqui no canal e nas nossas redes. Não deixe de nos acompanhar. Fernando? É isso aí, pessoal. Quero agradecer também o João, a companhia do João, do Danilo. É muito bom fazer esse programa com vocês, ao pessoal que nos acompanha. E é aquele negócio que a gente sempre diz aqui, né? Aquela martelada que a gente sempre dá aqui no Sou Saf em Campo é: quem insiste no improviso vai continuar vivendo de crise em crise. É isso aí, pessoal. Até mais. Maravilha, bom estar aí com vocês mais uma vez aí nesse programa dessa semana. Vou ficar aqui acompanhando o último jogo das quartas de finais aqui da Copinha, né? Agora é São Paulo e Botafogo. E temos Grêmio, temos Cruzeiro, São Paulo ou Botafogo. Mas será que vai dar Ibrachina campeão? Será? Vamos acompanhar, hein? Até o final de Aí, semana a aí, gente vai aí o descobrir. Trump vai vir, hein? Se o Imrachina ganhar aqui, o Trump aparece. Maravilha. Mas é isso aí, pessoal. Reforçando, continue acompanhando aí o canal Sou Saf, né, nas diversas plataformas. A gente está aqui no YouTube, Instagram,
TikTok, LinkedIn, tem o nosso blog, tá no Spotify também o áudio desse programa. Você pode ouvir aí no carro, a caminho do trabalho, né? A gente sabe que tem gente que fica preso no trânsito. Fernando quase não chegou hoje, né, Fernando? E curta aí, Foi compartilha. por pouco, hein? Exatamente. Mas curta aí, compartilha, acompanhe nosso canal e até a semana que vem. Abraço, pessoal.